Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, recebê-los a todos, os encarnados e os desencarnados também. Prazer especial para os que estão vindo a primeira vez. Tem gente que é a primeira vez aí que eu estou vendo? Sejam muito bem-vindos. Os desencarnados também. Primeira vez, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer recebê-los. Espero que a todos nós possamos atender a expectativa da nossa proposta, né? Que é a divulgação do Espiritismo. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma prece, só para a gente alinhar os nossos objetivos para a noite de hoje, para essa nossa discussão. Vamos tomando uma posição confortável na cadeira, trazemos a nossa consciência para dentro de nós mesmos, procurando no nosso mais íntimo a divindade que está dentro de nós. Vamos trazendo essa divindade para fora, para dentro dessa sala, juntando um ambiente preparado pelos nossos amparadores, protetores, que essas equipes de higienização, limpeza, proteção, esses seres abnegados que estão antes de nós e preparam esse ambiente. Vamos cooperarmos com esse ambiente, elevando mais ainda o nível vibratório. Elevemos o nosso pensamento um pouco mais, juntemos aos nossos anjos guardiões e junto a eles, junto aos amparadores da casa, né, vamos mentalizando a ideia, a imagem que nós temos do Mestre Jesus, que só através dele possamos chegar ao Pai. Então, junto a ele, roguemos ao nosso Pai, que ele nos abençoe e nos permita que nesses momentos que estivermos juntos aqui, possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos, para o que nós vamos falar, para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos intuir, de forma que isso possa nos transformarmos em pessoas melhores e assim transformemos o nosso ambiente melhor também, ajudando todos que estão à nossa volta. Que os nossos minutos aqui sejam em paz, na bênção do Pai e na graça do nosso Mestre, Jesus, que assim seja. Bom, vamos lá, a gente vai continuar aí um bate-papo que a gente já está vendo de um tempo no Livro dos Espíritos. Terminamos a última vez que estivemos aqui, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que falava sobre o Espírito propriamente dito e do lugar que o Espírito vive, que atua, que quer dizer que é onde a gente está também, a gente é Espírito. E aí eu faço lembrar uma coisa que eu gosto de trazer quando a gente está falando do Livro dos Espíritos. Quando a gente fala do livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala da moralização do Espiritismo através dos conceitos de Jesus. Mas quando a gente fala do Livro dos Espíritos que ele trouxe, eu sempre falo para vocês, quando eu estou falando do Livro dos Espíritos, vocês estão escutando, eu estou falando sobre vocês. Cada um de vocês. Vocês são espíritos, encarnados, mas são espíritos. Mas como eu falo um pouco alto e eu tenho uma boca e dois ouvidos, eu também escuto, também é sobre mim. E esse livro tem uma característica de falar de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. E ele dá ainda as dicas de como é que a gente pode fazer isso. Um ponto principal é que a gente vai falar hoje, a gente vai começar a falar da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis que regem os espíritos e os lugares onde esses espíritos estão. Então, antes de a gente começar a falar da lei propriamente dita, e essa é a lei que é feita pelo Criador, a primeira parte do Livro dos Espíritos que fala da causa primária. Então a gente tem uma continuidade aí de conceitos. O Criador, a criatura, o meio onde a criatura está e quais as regras que gerenciam isso aí. Então, a gente vai falar de lei. O que é a lei primeiro para a gente entender? A lei é uma das muitas coisas que a gente tem que prova a nossa insignificância em tentar entender as coisas. Porque a lei para nós, a gente tenta colocar essa lei como se fosse um entendimento de algum processo, de algum sistema, de alguma coisa. A gente não entende, a gente passa a analisar e tira um tipo de um padrão daquilo. E a gente coloca isso até que se prove o contrário, como se fosse uma verdade. Né? Já, vamos pensar assim em lei, Newton. Né? Sir Isaac Newton. Ele é inglês, ainda bem. Se ele fosse, por exemplo, nortista, a gente não teria essa lei, porque em vez de uma maçã, na cabeça dele cairia uma jaca. E ele talvez não conseguiria definir os parâmetros que ele definiu, fisicamente falando. Né? Mas através de observação, ele trouxe uma ciência em cima disso. Criou 3 leis que ficaram aí por muito tempo e a gente ainda usa essas leis com relação à física, né? À mecânica das coisas. Então, ele observou e transformou aquela observação dele num padrão. Aí tem muita gente que fala assim, existe essa lei, mas isso aqui é uma exceção à lei. Lei que tem exceção não é lei, porque se ela tem uma variação já não é lei por aí, né? Para ver como a gente tem dificuldade em entender realmente o conceito. Então que a gente entenda que, para nós, dentro da nossa
infantilidade espiritual e intelectual, a gente entende a lei como alguma coisa que define algum processo. E aí os Espíritos nos trazem como uma primeira função, a primeira parte desse capítulo, nós estamos falando do primeiro capítulo dessa terceira parte, que fala a lei divina ou a lei natural. Então ele dá alguns caracteres dessa lei divina ou natural. A lei natural é a lei de Deus. Então a lei é imutável, porque é de Deus. E ela não tem exceção. Que nem isso é uma exceção da regra, não tem. Então no nosso conceito de Deus, essa lei, no nosso conceito de lei, essa lei divina, essa lei natural, ela não tem exceção. Ela funciona sempre bem. Diferente das leis dos homens. A gente pode ver, por exemplo, antigamente, qualquer coisa que acontecia, o pessoal matava. Aqui nos Estados Unidos, a pena de morte aconteceu em vários estados, hoje só alguns têm. Né? Mas existe uma evolução da lei. Porque a gente não tem a capacidade de fazer uma lei perfeita, que nem Deus faz. Então a nossa lei vai ajustando, a de Deus é perfeita. E a gente vai ajustando até chegar à lei dele. E a gente vai entender realmente o que é lei quando chegar lá. Então, a gente... E essa lei, né? Como ela é diferente da dos homens, ela é a única e a verdadeira para a felicidade do homem. Todo homem que entende, em termos, é claro, a gente não tem essa capacidade de entender toda a lei de Deus, mas se a gente entende mais ou menos a lei de Deus, a gente é feliz. E toda vez que a gente entendendo a lei de Deus, a gente não acompanha a lei de Deus, a gente sofre. E esse é o conceito de sofrer por falta de palavras também de dizer isso. A gente vai sofrer a ação de não estar indo de acordo com a lei. Né? Então, existe uma harmonia no universo, tanto no material como no espiritual, porque não haveria função e nem haveria lógica se o que acontece no plano espiritual não acontece no plano material. Por que Deus vai tratar uma coisa diferente da outra? A lei se manifesta do mesmo jeito em diferentes frequências. Certo? E aí os Espíritos ainda nos dizem que seria de razão, né, racional, a gente entender que a lei, ela é aplicada, ela se desenvolve, ela tem um comportamento relacionado ao mundo que ela se encontra. Ou seja, um mundo primitivo, que é o mundo que antecede o nosso, ele tinha um tipo de lei. Era a lei do quem pode mais, chora menos. Porque você tinha que sobreviver cada dia. Você tinha que sair da caverna e não ser comido. E comer para sobreviver. Então tinha essa lei. O nosso mundo, a gente já vê que já houve uma evolução da lei. A gente tinha leis no passado que elas não atuam mais hoje. Só para vocês terem ideia, em vários lugares a mulher só começou a votar há pouco tempo atrás. Né? Por isso que melhorou a eleição. Certo? Então a gente tem essa característica. A gente vai melhorando as nossas leis de acordo com o que a gente vai evoluindo moralmente. Entender a palavra moral. Certo? Então, é adequado a gente acreditar que a lei, ela tem a natureza, ela é adequada ao grau de progresso dos seres que habitam esse... E ela evolui também. Como o nosso planeta, o nosso tipo de mundo começou, não sei há quanto tempo, sendo um planeta de prova e expiação, e ele está tendendo para o planeta de regeneração, ele está evoluindo nas leis também, como na evolução moral. A segunda parte que ele fala da lei... que ele divide esse capítulo da lei divina ou natural, ele fala origem e conhecimento da lei natural. Da lei de Deus, é claro. Né? Então aí a gente fala assim, os Espíritos dizem que todos têm o direito de conhecer a lei de Deus. E como é que a gente faz isso? Né? Então são duas perguntas que tem nesse capítulo, que são as duas menores respostas que tem no livro dos Espíritos. A primeira é que ele pergunta, onde é que está a lei? Os alunos sabem aí? Onde está escrita a lei de Deus, se a gente não sabe? Na nossa consciência, exatamente. E a outra pergunta que é menor ainda, ele fala assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, certo? Então, a consciência e Jesus. São as duas menores perguntas que tem no livro dos Espíritos. Eu costumo brincar com vocês, pergunta 919 do livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho, 919A, quando Santo Agostinho fala para vocês à noite, e fala assim, vocês têm que fazer um exame de consciência. Qual que é o exame de consciência? Ele fala mais ou menos assim, você analisa o que você fez e fala assim, o que Jesus faria se eu não fizesse? Eu falo que o grau é lá em cima, né? Mas aí, eu entendi, quando eu estava fazendo isso daqui, a gente tem que comparar com Jesus. Porque Jesus é o mesmo espírito que a gente é. Ele só teve mais oportunidades e ele se esforçou para isso. Então a gente se baseia nele. Eu fui sempre falar, se baseia no Chico, se baseia na galera aqui, que também cadê o Ivo? Também está aqui. Se baseia nesses caras. Mas não, se baseia lá em Jesus e tira o seu melhor.
o que Jesus faria se eu não fizesse? Ele era um ser humano, ele se encarnou, ele era um ser humano. Ele fazia coisas normais, que a gente tem capacidade de fazer também. Ele não perdoava, ele não comparava as coisas, ele não fazia o que tinha que fazer. Nós não temos toda a lição que ele deixou para nós. Então, é isso que a gente tem que entender quando os Espíritos nos dizem que ele foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem. Né? Então ele diz o seguinte, a gente tem que compreender essa lei de acordo com o nosso grau de perfeição. Às vezes a lei que você conhece mesmo aqui na Terra não é a lei que outras pessoas conhecem. E eles entendem de outro modo. Né? Então é interessante a gente entender que, por isso que os países têm leis diferentes. Ainda tem lugar que se o cara rouba, eles cortam a mão. Né? Imagina se isso acontece aqui. Estava dando uma palestra aqui assim hoje. Né? Então, e ele diz o seguinte, né? A gente tem que entender que, de acordo com o nosso grau de perfeição, de evolução, os instintos ainda nos afetam. Nós vemos do mundo de prova e expiação. A gente tem alguma coisa. Então, a gente, através desses instintos, eles nos seguram a entender essa lei. Então, ele diz assim, todos compreenderão a lei um dia, porque é forçoso o progresso. Nós somos forçados ao progresso. Vocês queiram ou não, vai ser todo mundo feliz aqui. Vai depender de cada um de vocês o tempo que a gente vai levar para isso e quanto a gente vai se esforçar para isso. E isso é uma lei também, né? O quanto que a gente se esforça, o quanto que a gente tem retorno. Né? Então, esse conhecimento da lei vem para nós por várias outras pessoas, espíritos elevados, que vieram até nós durante o estágio da raça humana no nosso planeta, por vários e vários anos, desde a época do Egito, desde que começou a se escrever, pessoas já vinham espíritos elevados trazendo essa consciência. E aí Kardec, né, aquele jeito instintivo dele de perguntar as coisas, ele pergunta por que então, tem alguns caras que vêm aí como líder alguma coisa e faz alguma coisa errada, né, que a gente tem muito disso. Mesmo, e os espíritos falam, mesmo essas pessoas que às vezes trocaram os pés pelas mãos aí, eles deixaram alguma coisa importante para a gente tem alguma coisa importante para aprender com eles. Então todos têm uma função nessa lei de Deus que não tem exceção. Né? É que a gente não conhece a lei inteira, então esse era um cara ruim dos bons que tinha. Na realidade, o nosso planeta tem muito pouca gente boa. Na realidade, a maior parte é tudo ruim mesmo. Ruim não, que está em evolução ainda e falta muito para ser bom. Né? Então, eles dizem também que o progresso da humanidade depende desse conhecimento da lei. Espíritos mais elevados estudam essa característica da lei, entendem melhor o procedimento das coisas e a gente começa a fazer de uma forma melhor. Né? Ele diz do profeta que era um homem que deveria ser inspirado por Deus, né? E aí ele poderia passar essas informações para a gente bem mais próximo da verdade. E às vezes a gente não escuta essa verdade. Está bem clássico aí o próprio exemplo de Jesus. 2000 anos a gente não entende ainda o conceito que ele trouxe para nós. A gente ainda está aí no amassemos um ao outro, não se amássemos um ao outro. Né? Talvez por um tipo de gramática, mas nós temos essa dificuldade ainda. Né? Então, às vezes porque a gente confunde as leis, né? Que elas regulam a vida da alma, a gente quer que essas leis elas satisfaçam nós como matéria. E de uma forma que a gente não sabe bem como é que é. Então a gente às vezes quer mais para nós do que nós precisamos e nós transgredimos ou mudamos as leis para que elas se representem a nossa questão. Né? E tem gente que faz isso mesmo, eles mudam a lei ou criam uma lei para benefício próprio. Né? E aí muita gente fala assim, você tem que conhecer a lei para que você possa transgredi-la e não ser culpado por causa disso, né? Bem no jargão, né? De que você usar uma coisa boa para trazer uma coisa mal. E aí o Kardec pergunta, se Jesus explicou toda a lei, trouxe tudo esse negócio, por que os espíritos teriam que vir aqui e me falar tudo isso que vocês estão falando, da lei, reformular isso tudo de novo? Porque a gente esquece e a gente precisa ser lembrado. Eu posso dar um exemplo muito típico para vocês. Tudo bem, eu já tenho uma idade de um certo avanço, e o esquecer, né, verbos da segunda conjugação, porque o da primeira já foi olhar, né, já foi faz tempo. O que acontece é o seguinte, nós esquecemos as coisas. Coisas normais, imagina coisas que realmente têm o importante, a gente tem que carregar isso por um longo tempo. Então eu estou carregando aquela coisa e eu acabo largando aqui e vou embora. Esqueci, vou lá pegar. É a mesma coisa, a gente tem essa consciência. Está na nossa consciência isso, mas a gente esquece, então a gente tem que ser lembrado. E na realidade,
os espíritos dizem há 160 anos atrás, hein? Eles dizem que é o seguinte: nunca na história da humanidade nós recebemos tantas informações quanto as informações que os espíritos estão dando agora. Isso lá. Imagina agora, que eles dão informação por qualquer lado. Antigamente você tinha que comprar um livro, comprar uma revista espírita, qualquer coisa do tipo, que nem se circulava para todo mundo. Imagina você lá, católico, lendo uma revista espírita na França. Os caras eram algumas pessoas só, né, que entravam para essa... Algumas pessoas, não vou dizer, era um público muito pequeno, né? Ninguém queria estar lendo revistinha espírita lá. Então tinha isso. Mas eles diziam o seguinte: as informações sempre estiveram aí. Não só nos livros, as informações estão na natureza, estão nas estrelas, estão em tudo. A gente vê que isso é muito, como é que se diz, harmonioso. E isso é uma característica divina, a harmonia. Tudo que existe em harmonia é divino, representa a lei divina. Tudo que não é, a gente está indo contrário à lei divina. Certo? Então, daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei, que os Espíritos dizem, do modo que quer. Por isso que os Espíritos vêm e nos dão essa introdução, essa visão que normalmente, quando veio de Jesus, vinha em forma de parábola. Hoje tem muita gente que lê a parábola e fala totalmente diferente do que é. Depende muito da índole da pessoa para ela falar o que vai ser ou não. E ele pergunta assim, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente, né? E ele fala assim, que cada coisa no seu tempo. Quem fala muito é a mentora do Divaldo. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar, cada lugar para a sua coisa. Se toda vez que a gente quiser tirar isso causa harmonia. Cada vez que a gente tentar mudar a coisa do lugar, que não é para mudar do lugar, a gente vai causar uma desarmonia e a gente vai sofrer com isso. A gente já sofre muito com isso se a gente olhar para o nosso planeta. Nós estamos aí extrapolando os conceitos normais de evolução, de um monte de coisa, tentando ter mais coisa do que a gente precisa, fazer o que a gente não precisa fazer. Então nós já estamos acabando com vários ecossistemas do planeta. Hoje em dia já não existe peixe sem plástico. Eu estou comprando peixe que eu compro. Não tem mais. Todos os peixes, já está mais do que provado isso aí. Hoje, para se comer carne, fazendas e fazendas de vaca fica parada lá, e a vaca, você come aquela vaca com aquela energia, né? Então tem muita coisa. O próprio livro dos Espíritos fala, a carne alimenta a carne. Certo? Mas ele não quer dizer assim, falou isso há 160 anos atrás. Hoje a gente tem consciência de poder ter uma subsistência para a gente ter saúde e comer alguma coisa sem ter que apelar para esses tipos que eles chamam de animais confinados, né? Que isso aí tá. Então, isso não é harmônico. Você não vê harmonia nisso, né? Então, isso, tudo que é desarmônico vai sofrer aí o contrário que a gente ia à lei da... Então a gente vai aprender. Eu costumo dizer que os Espíritos nos dizem, né? Não lembro a pergunta agora, eu estou querendo lembrar, estou enrolando aqui, eu lembro a pergunta, mas eu não lembro. Mas ele tem o número, ninguém sabe. Não, mas aí tem uns alunos que... 1349. Eles estão anotando agora, no passado você jogava, ninguém sabia. Mas aí é o seguinte, a gente tem que fazer... Agora fugiu o que eu ia falar. Eu lembrei a coisa e esqueci a pergunta, mas eu vou chegar lá. Mas tudo bem. Então a gente recebe essas informações em qualquer lugar. Você senta aqui e vê a neve caindo lá, é Deus, né? Na sua harmonia, na sua lei, que a gente chama de lei. Então a terceira coisa que ele fala, o terceiro capítulo, o terceiro item que ele coloca, ele fala o bem e o mal. E ele relaciona, sempre do começo disso, com a moral. A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Então, todo esse conceito da gente entender o bem e o mal, isso se funda no nosso conhecimento ou na nossa vontade de conhecer a lei. Quando a gente mais se esforça para conhecer a lei, a gente vai conseguir identificar o bem e o mal. Então, ele diz o seguinte, que o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Então ele lembra muito um período que eu participei de alguns lugares que eles falavam muito de você fazer uma meta, né? Aí você falava assim, até que nós falamos da meta do Gil, né? Você definir uma meta. O que é uma meta?
Hoje os coaches falam, você tem que fazer uma meta, a meta é tudo, né? Então é assim, o que é uma meta? Nessa época que eu aprendia, eu vi uma definição muito legal de meta. Ele falava assim, a meta é uma coisa que você define que não pode ser muito fácil. Você vai lá e faz, não deu nada. Mas também não pode ser difícil que você nunca consiga atingir, certo? Mas uma característica da meta é o seguinte, quando você definiu ela e você fez aquela meta, conseguiu alcançar aquela meta, você se sente bem. Porque você tinha todas as coisas, mas te consumiu uma certa dificuldade para chegar nessa meta. Agora, se você não faz a meta, você tem que se sentir mal, porque você tinha tudo para fazer e não fez. Então isso é um peso legal da meta. Então quando a gente entende essa meta, é onde a gente vai entender a dificuldade que a gente tem de poder fazer alguma coisa. E aí até eles colocam, em melhor conta tem Deus, o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o de sobra. Né? Fácil você pegar o dinheiro que está sobrando, a sua camiseta que você não usa, ou o outro. Eu tenho uma amiga que ela era muito, assim, o pai dela chegava em casa sem o casaco, sempre. Porque ele estava na rua, tinha alguém com frio, do sul lá, né? Quem é do sul sabe que lá quando o frio é frio, né? Ele pegava e dava o casaco, chegava em casa sem o casaco. Era o casaco dele, tudo bem, ele tinha vários casacos, mas você não dá o seu casaco na rua e sai passando frio até chegar na sua casa. Aqui você entra no carro, mas lá pegava o ônibus e o cara tinha. Então, eu vejo mais ou menos isso aí. Jesus fala muito da esmola da viúva, o óbolo da viúva lá, que ela colocou tudo o que ela tinha, enquanto os outros colocavam dinheiro que não tinha. Então, a dificuldade, né, em praticar o bem é que vai trazer aí o reconhecimento, a atenção de Deus para nós, né? Então, a gente falou das leis aí, né, e do conhecimento que aplicamos a essas leis humanas, né? Essas leis que são... E ele mesmo fala que quando a gente entende o bem e o mal, né, é regulado pela moral, né? Então, quando eu pergunto assim, o que é bem e o que é o mal, eu estou falando de moral. Né? E não sei se alguém que está participando das discussões, eu estou ultimamente com uma briga, eu acho legal eu colocar aqui nesse negócio, a minha briga contra a ética. Né? Eu estou querendo entender esse negócio da ética. A gente tem uma definição muito legal do Cortella, que eu gosto de usar, que ele fala o que eu posso, o que eu devo e o que eu quero. Nem tudo que eu quero que eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero, e eu fico nessa briga. E essa é a minha briga. E a briga de todos nós também, queira ou não, vocês também têm isso, apesar que vocês não estão prestando atenção. A partir de hoje vão e vocês vão ter o mesmo problema que eu. Eu quero isso, quero, mas eu posso? Posso, mas eu devo. Isso eu devo, mas eu quero. Entendeu? Então essa é a briga. E aí, como ele está falando de moral, eu acredito que a moral ela tem um segundo nível. E esse segundo nível da moral... A gente tem a moral porque a moral é baseada no entendimento das leis de Deus. E a gente ainda está pegado nesse negócio de lei, que eu falei para vocês no começo. A lei é uma coisa que, para a gente é meio empírica, é um negócio que retrata um sistema, eu tenho que seguir a lei, se eu não seguir a lei eu vou sofrer, eu vou ter esse tipo de coisa que é nosso aqui, do nosso nível. Mas aí a gente chega na ética, que é acima disso. E aí eu tentei já várias vezes tentar definir, trazer um conceito da ética e eu achei um negócio muito legal. O cara fala assim, a ética é a obediência ao que não é obrigatório. Estou lendo porque eu não quero nem colocar a minha ideia, que eu achei muito boa essa aqui. Ética é a obediência ao que não é obrigatório. Dá para chegar a alguma conclusão nisso aí, né? Fala assim, mas é bom e justo. E aí lembra muito, quando eu vi esse conceito de bom e justo, me lembra o conceito da divindade. Primeira parte do livro dos Espíritos que fala... Deus, inteligência suprema, criador de todas as coisas, causa primária, soberanamente bom e justo. Porque não dá para você ser bom sem você ser justo. Não dá para você ser justo sem ser bom. Um exemplo típico é nós. Eu sou bom e justo. O meu filho briga com alguém, aí eu vou lá, coitadinho do meu filho. Esse moleque seu é ruim. Então eu sou justo com o meu, né? Eu sou justo com o seu e sou bom com o meu. Porque eu não tenho esse conceito. O conceito de bondade e de justiça é Deus. A gente está chegando lá. Bem longe, mas estamos chegando. Então, ela fala, ética é obediência ao que não é obrigatório, mas é bom e justo. E o mais legal, coloca o coletivo sobre o individual. Dá para pensar? Depois vocês lêem o vídeo, põe naquele app que transforma em palavras, cola isso aí e põe em algum lugar. Obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo sobre o individual.
é um dos poucos valores universais. O que ele quis dizer com isso aí? Se você é ético aqui, você é ético no Japão. E você é ético no Brasil. Você é ético em qualquer lugar. Mas quando você não é ético, você não é ético em lugar nenhum. E aí eu fui me qualificar. Que antes eu tinha problema. Eu posso, eu quero, eu devo, eu estou sendo ético. Aí eu sei que eu não sou ético. Eu tenho que melhorar muito na moral para mim ser ético. Porque a moral é o entendimento das leis. Mas ser ético é superior a isso. Entendeu? Então, e fica fácil da gente extrapolar em cima disso aí. Quanto maior o número de leis, e aí vamos relacionar a lei com a ética. Quanto maior o número de leis, menor é a ética de um povo. Por quê? Porque se todos fossem éticos, não precisaria de lei nenhuma. Certo? Não precisaria punir ninguém. A lei, e aí nós vamos voltar nesse conceito que a gente tem. Por isso que ele escreveu a terceira, para a gente poder entender, porque a gente não sabe mesmo o que é lei, não sabe o que está acontecendo. E ele fala, a lei só surge no vácuo deixado pela falta de ética. Entendeu? Vou dar só um exemplo aqui de alguns amigos. Um amigo meu trabalhava numa companhia sueca, foi lá para a Suécia, foi lá para a Suécia, e como aqui as companhias tinham um estacionamento grande, esse cara dava carona para eles chegavam antes da média da galera chegar. E a turma estava tudo vazio o estacionamento, esse cara parava lá longe. E Suécia faz frio também, que nem aqui. Então, durante eles foram não era tão inverno, mas era frio. Então, eles tinham que andar todo aquele período, e ele com o cara dando carona para ele, tudo bem, ele tá joia, não tem problema nenhum. E aí, depois de uma semana, o brasileiro não aguentou, né, cara? Falou, pô, você para o carro lá no fundo, tá vaga aqui na frente, a gente desce 2 minutinhos, não toma nem vento. Aí o cara falou assim, a gente chega mais cedo, então é melhor que a gente pare o carro lá, porque quem chegar atrasado, ele para mais na frente e ele chega menos atrasado. O brasileiro, ele pensou, né? Falou assim, eu quero que se dane, o cara chegou atrasado, o problema dele chegasse mais cedo. Só que lá ninguém chega atrasado. Entendeu? Eles têm uma consciência muito maior da horário que eles têm que chegar. Eles têm uma preocupação muito grande de chegar atrasado. E depois de um tempo ele foi raciocinando em cima disso. Falou, eu nunca vi ninguém estacionando naquelas coisas da frente, porque eles deixavam para quem vinha atrasado. Uma outra coisa que ele contou de lá. O metrô tem várias negócio de passar, mas tem uma roleta, só roleta lá, vazia, né? Então, ele olhava aquela roleta e falava, daí ele foi ler lá o que era, era free pass, grátis, que nem a gente fala no Brasil, de grátis, estava lá. E aí ele falou, mas é de graça? Então eu posso ir por lá. De graça, não é? Eu posso ir por lá. E às vezes ele via no horário de rush a turma que se aglomerando. Se ficar até mais fácil se todo mundo passar para lá, porque um não tem que ler o negócio e passava. Mas ele não via ninguém indo para lá. E aí ele perguntou para um outro cara, falou assim, por que é aquele negócio lá? É para quem não tem dinheiro. Eu falei, mas não vejo ninguém sem dinheiro aqui não. Se você esqueceu sua carteira, por exemplo, e você chegou lá e vai, vou ter que passar, eu tenho que voltar para minha casa, para mim voltar a trabalhar. Não, eu passo por ali. Vou passar hoje só, não vou passar amanhã, não vou passar todo dia, porque existe aquela possibilidade. E ele falou que ele nunca viu ninguém passar pelaquela roleta, entendeu? Aí uma outra coisa, ele pegou o carro, beleza, ele resolveu dar carona pro cara. Ele resolveu dar carona pro cara que deu para ele. E ele veio, e agora eu não lembro se foi uma placa de pare ou foi um farol que o carro estava vermelho, ele passou no amarelo, não sei o que, ele foi lá e foi. Passou, tudo bem. E aí depois de um tempo ele recebeu uma multa, por causa que ele tinha cometido essa infração. E ele falou, mas como é que você sabe que eu fiz essa infração? Se você tem prova? essa pessoa aqui falou que você passou no celular errado. Eu falei, esse cara é o cara que eu dei carona para ele? Ele foi lá falar pro cara. O cara não discutiu com ele, falou assim, você estava errado. Entendeu? Isso são valores, né? Então a gente tem que entender isso aí. Finalmente, o capítulo divide. Ele dá o tema final que ele fala da divisão natural da lei, que os espíritos reproduzem. E aí nos próximos, aí você eu mesmo que vou fazer, não vai ter ninguém, porque ele não arruma ninguém para fazer palestra aqui, aliás. Então eles ainda vão falar lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, e por fim, a mais importante, a lei de justiça, amor e caridade. Então a gente vai falar isso nos próximos temas. Então, vem uma outra coisa aqui, que essa é fundamental, que eu acho uma das perguntas mais interessantes que tem nesse capítulo aqui.
eu não gosto de ler ela, porque toda vez que eu leio, para mim é igual ao capítulo 17, né? A gente se sente mais imperfeito do que o capítulo se propõe que a gente seja perfeito. Mas ele faz isso, essa 642, eu estou lendo aqui, mas você é o cor. Ele fala assim, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura. Lembra que eu falei que esse livro fala de onde a gente vem e para onde a gente vai? Isso aqui já resume quase tudo. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê só o capítulo 17. Você não se preocupa quem é nosso pai, quem é nossa mãe, quem não sei. Lê o capítulo 17, fica bom nele e depois vocês lêem o resto. Essa pergunta aqui eu acho que resume bem o que Deus espera de nós. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, o que todo mundo quer, né? Bastará que o homem não pratique o mal? Essa é a pergunta que Kardec faz. Ele já quer sair por cima da maionese. E os Espíritos dizem claramente, não. Cumpre-lhe fazer o bem, que é fácil, concorda? Fazer o bem no limite das suas forças. Agora bateu lá naquele... Quando Santo Agostinho fala assim, se baseia em Jesus, porque a gente vai no limite da nossa força, possivelmente a gente não vai chegar a ele, mas a gente vai chegar no melhor que a gente pode. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Lembra muito o Marco Aurélio no estoicismo, né? Que você, não é o que você faz de errado, mas o que você não faz de bem que não favorece os outros. Então, de novo, não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí a gente termina um negócio de leis. Vocês têm aí alguns minutinhos se vocês quiserem. Não. Eu também fiquei assim depois que eu li o capítulo. O pessoal no Congresso não conhece aí não, né? O que é? O pessoal no Congresso não conhece aí não. Ah, conhece. Na realidade a gente conhece tudo, está na nossa consciência, né? É que a gente esquece, né? É fácil a gente esquecer uma coisa que a gente não gosta. A gente nunca esquece a coisa que gosta, né? Coisa que a gente não gosta. Você coloca a questão da moral, né, acima da lei. Você acha que a lei algum dia vai chegar nesse nível da moral ou ele vai ser sempre... Eu acho que vai ser sempre. Cada vez que a lei melhorar, a moral aumenta mais. Aonde a nossa lei tem que chegar na nossa moral. Porque a nossa moral é sempre maior do que a nossa lei. Eu penso assim. Né? Eu já acho que o nosso finalização seria a gente ser ético. Porque o ético é ético, não tem jeito. Eu fui ético hoje, amanhã não vou ser. Domingo, né? Não vou ser. Ético é ético, sempre. Então, você é difícil. Acho que esse é o ponto. Enquanto a gente não tem ética, a gente corre atrás da moral, entendendo as leis. Tem uma passagem do Evangelho que ele fala sobre isso aqui. Não lembro se é o justo ou correto, é aquele que faz as coisas sem mesmo os outros saberem. A mão esquerda não será... Então, que mesmo quando ninguém está vendo, ele vai praticar os valores dele. Isso é difícil, né? Isso é muito difícil. Beleza, então vamos fechar. Bom, vamos agradecendo profundamente a oportunidade, a inspiração, a energia que nós conseguimos ajuntar aqui. Que essas energias na forma de informação se juntem em nós, fiquem conosco, nós possamos processar essa energia ao nosso modo, a nossa frequência, a nossa harmonia, né? Que restabelece aí, que explica uma lei divina. E que essa nossa energia, ela inspire isso aos outros, que ela externe essa paz, essa informação a todos que se achegarem de nós. E que nós possamos ter uma boa semana. Que assim seja.